Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Meu Deus, remove todo o cansaço, todo aperto no peito, toda a perturbação, tudo aquilo que aflige. Também oro, Senhor, por tudo aquilo que está drenando a força, a energia, o ânimo dessa pessoa. Nós oramos agora para que o Senhor a fortaleça, oramos para que o Senhor a capacite, oramos para que o Senhor Jesus Cristo batize no Espírito Santo agora todo aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo e que deseja esse revestimento de poder, deseja esse toque de Deus. Toque-os, Pai, agora. Toque-os, Jesus. Toque-os. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que quando Cornélio estava com a sua casa, com a sua família, recebendo a palavra através da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre eles e todos falaram em línguas. Meu Deus, reveste com teu poder aqueles que desejam a tua palavra, aqueles que desejam uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, agora. Cada pessoa que está desejando esse batismo. Sim, toque-os com o teu poder. Toque-os com o teu poder, meu Pai. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus. Toque-os, libera do teu favor, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. O Senhor me tocou de fazer 3 dias de oração por batismo no Espírito Santo. Aí você pergunta, por que a gente não vê você orando mais em línguas? Porque a oração em línguas, ao contrário do que as pessoas pensam, é para nossa edificação pessoal. Então, se eu passar aqui os 20 e poucos minutos de oração que eu tenho, só orando em línguas, só quem vai ser edificado vai ser eu e não você. Porque a oração em línguas não é algo que eu faço para você, é algo que eu faço para mim. Então Deus dá esse dom maravilhoso para nossa edificação. A oração em línguas é para edificação pessoal, é para nossa edificação, é para que o Espírito Santo possa trabalhar no interno do nosso espírito. Eu desafio você a buscar a Deus e a buscar esse revestimento do Espírito Santo. E se você receber esse revestimento do Espírito Santo, ore em línguas diariamente, pelo menos um tempo por dia, alguns minutos por dia, você verá o tanto de carga que vai sair da sua vida e o tanto que você vai se sentir bem, o tanto que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Esse é o poder do batismo no Espírito Santo. Então, às vezes a gente pensa e pega alguns parâmetros, onde você vê alguns vídeos na internet, todo mundo falando alto e orando em línguas bem alto, bem. Isso são costumes deles. E eu entendo que às vezes as pessoas estão alegres, estão emocionadas, então eu não vou julgá-las, certo? Eu não vou julgá-las, Eu creio que cada um é cada um e responde por si. Mas eu, quando oro em línguas, eu oro baixinho, porque eu acredito, certo, que é uma oração que eu faço com Deus no secreto. Então, eu convido você a conhecer esse poder extraordinário do Espírito Santo. Não é um poder que vem de nós, a oração em línguas não é uma coisa que se imita de outra pessoa. Já contei para vocês aqui como que foi a minha experiência do batismo no Espírito Santo. Eu era um adolescente e estava ali naquele culto e um obreiro vem e impõe as mãos sobre a minha vida, e quando ele coloca a mão sobre a minha cabeça eu sinto um calor, um fogo, como se um aquecedor tivesse ligando no meu rosto.
ligado no meu rosto e palavras começam a fluir da minha boca, e ali eu vou para casa orando em línguas, chego em casa, dobro meus joelhos no meu quarto e ali eu fico por mais de hora orando em línguas, maravilhado com aquele fenômeno, porque foi um fenômeno na minha vida. Eu não vim de uma família religiosa e aquilo aconteceu comigo, me marcou profundamente, e dali em diante começou a manifestação dos dons espirituais na minha vida. Dali em diante, do dia do meu batismo do Espírito Santo. Alguns dizem que o batismo do Espírito Santo não é a porta de entrada para os dons. Outros dizem que sim. Eu sou desses que acredita que sim. Que o batismo do Espírito Santo, a partir do batismo do Espírito Santo, a pessoa ela abre a porta para os dons espirituais se moverem na vida dela. Eu sei que não é assunto para agora, mas eu gostaria de compartilhar isso com você em nome de Jesus, ok? Muito bem, eu quero dar o testemunho da Fátima, que acompanha nossas orações aqui. E a Fátima escreveu assim para mim: há mais ou menos 2 anos tivemos um problema sério na minha família. E minha irmã mais velha falou com meu marido que ele precisava colocar Deus dentro da nossa casa. Um dia, navegando pela internet, apareceu a oração sua e ele parou para ouvir. A partir desse dia, ele sempre falava comigo e com nossa filha para ouvirmos também. E toda vez que começávamos a discutir ou acontecia algo com nossa filha, ele colocava oração para todos ouvirmos. Assim, tanto ele quanto eu e minha filha começamos a ouvir as orações diariamente. E muitas bênçãos começaram a acontecer. E no dia 2 de outubro de 2025, na oração da manhã, o Senhor falou de uma pessoa que sofria com uma alergia muito forte nos braços, e eu tinha uma alergia que não curava. Minha pele era áspera e chegava a abrir feridas. Logo em seguida ele falou o meu nome. Tomei posse na mesma hora e hoje estou curada. Oh glória, em nome de Jesus. Consigo dormir em paz, pois a noite sempre era pior e muitas vezes eu não dormia, coçava a noite toda. Agradeço a Deus pela sua vida e por Ele ter nos levado até você. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra e eu creio que essa palavra que eu vou trazer hoje fecha um pouco com aquilo que eu falei. Porque às vezes as pessoas, elas observam de fora, por exemplo, alguém orando em línguas, alguém na igreja, alguém buscando a fé com tanta intensidade, e para um observador que não tem a experiência ainda que a gente tem, pode pensar assim que tudo isso sabe, ele pode pensar que isso está tão distante dele. Ele pode pensar que as coisas não são bem assim. E ele pode não compreender o porquê da nossa fé, o porquê que a gente busca tanto, o porquê que a gente ora tanto, o porquê que oramos em línguas, o porquê que vamos a uma igreja. Tem pessoas que o pensamento delas é que somos religiosos e que eles não precisam dessa experiência. Eu gostaria muito que você tivesse um encontro com Deus. Gostaria que você tivesse um encontro com Deus. Porque tem coisas que a gente tenta explicar. Por exemplo, eu tenho uma escola online, que é a Academia Kindle Global. E essa semana, assim, foi bem difícil para mim ministrar as aulas da academia. Eu vou explicar por que foi difícil. Porque tem coisas que eu sei para mim, mas é difícil de eu explicar. E dentro do módulo que a gente está agora de treinamento profético dentro da academia, eu tinha que explicar sobre isso, sobre as revelações. E sabe, algumas coisas eu sei para mim, como eu disse, então eu entendo para mim. Agora, difícil é explicar para as pessoas como que elas podem também receber de Deus as direções ou as revelações e também o assunto que nós entramos. Então, eu acredito que quando falamos de Cristo, quando falamos do poder da oração, quando falamos até mesmo do próprio batismo do Espírito Santo, para algumas pessoas é algo assim muito distante, e ela pensa, não, isso é para alguns, isso é talvez para fanáticos, isso é para pessoas que são mais religiosas, para pessoas que são mais sensíveis, mas isso não é para mim, nunca aconteceu comigo. Bem, se você tiver uma experiência com Deus, você vai sentir algo que talvez você não saiba explicar para as pessoas. Você vai
você vai se mover por algo que você não consegue explicar para elas. Por mais que eu diga para as pessoas que eu tenho um chamado, por mais que eu diga para as pessoas que eu recebi algo de Deus, por mais que eu diga para as pessoas que eu acredito que Deus fala, ou que eu acredito que Deus também ministra através dos sonhos, sabe, algumas pessoas só vão crer quando elas tiverem experiência. Até lá elas irão resistir à verdade, até lá elas terão barreira, até lá elas terão bloqueios, até lá elas terão dificuldades para compreender as coisas como a gente compreende. E tudo certo, porque eu entendo que é assim mesmo que as coisas são. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha o que Jó disse, Jó capítulo 42, do verso 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó era um homem esclarecido, era um homem rico, era um homem importante, devia se sentar ao redor dos mestres, dos sábios, dos conselheiros. Ele era também um conselheiro e tinha muitos amigos, mas a vida de fé que ele tinha, a proximidade que ele tinha com Deus, não era ainda, eu posso dizer, profunda, como se tornou mais tarde. Só se tornou profunda a relação de Jó com Deus depois de ele ter passado por algumas experiências doloridas na vida e por ele também ter ouvido a voz de Deus. Então eu vejo que o que acontece com Jó, o que aconteceu com Jó, também acontece com nós. Às vezes é difícil para a gente explicar algumas experiências para as pessoas, como que elas vão crer em coisas que nós sentimos, em coisas que nós experimentamos. Eu tive experiências na minha vida que eu posso explicar para as pessoas o que aconteceu comigo, mas sempre vai ter alguém num grupo de pessoas que vai olhar para aquela experiência e vai dizer: difícil de acreditar, ou vai pensar assim: puxa, isso é tão longe do que eu estou acostumado que eu não sei se eu devo crer ou não. Bem, é por isso que eu digo, você precisa ter as suas experiências. Jesus, ele não é apenas uma figura histórica que você tem que aceitar na sua vida. Jesus é alguém que está vivo e que você precisa ter uma experiência com ele. Caso contrário, sabe, as pessoas vão estar sempre lhe puxando para a fé, elas vão estar sempre lhe puxando para ter uma experiência, mas quando você tem uma experiência, você não é mais puxado por ninguém, porque você já sabe o caminho. Quando a Bíblia diz em João 14,6, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só conhece esse caminho de fato quando você tem uma experiência com Jesus. Caso contrário, você vai saber que caminho é, mas você não vai conhecer o caminho. Você vai poder apontar: olha, é por ali que diz o mapa. Daí alguém pergunta: tá, mas você já passou por lá? Como é que é a estrada lá? Bem, isso eu não sei, eu só sei que é por ali o caminho. Bem, há pessoas que são exatamente assim. Elas sabem que existe um caminho, mas o fato de não terem experimentado ainda, elas não conseguem vislumbrar como a gente vislumbra. Então, para alguém que está de fora, ele pode dizer: eu não acredito. Para outro, ele pode dizer: eu até acredito, mas isso não aconteceu comigo ainda, então não sei bem como é que é. É por isso que todos precisam experimentar. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele manifestou sinais e maravilhas para que as pessoas viessem a crer nele, para que as pessoas viessem a entender quem ele era. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Hebreus 13:8. Então, o mesmo Jesus que operou milagres é o mesmo Jesus que quer operar um milagre na tua vida.
E se Jesus, sabe, curou pessoas, libertou vidas, transformou realidades, pegou pescadores e tornou eles homens célebres, por que Deus não pode fazer isso com você? Peça uma experiência para Deus, Ele dará essa experiência. É que nem o batismo no Espírito Santo, algumas pessoas ficam observando e ficam pensando assim, como que isso funciona? Como que isso funciona? Você aprende a repetir palavras, seu cérebro vai pegando palavras e eu vou dizer para você que não. Daí você diz, mas e como que isso acontece? Fica difícil de te explicar. Você vai ter que experimentar, peça. Peça a Jesus, é Ele que batiza no Espírito Santo. Então peça a Jesus, Jesus me batiza no Espírito Santo, quero compreender esse negócio. Eu quero compreender isso aí, porque até agora eu não compreendo. Você precisa ter essa experiência. As pessoas não conhecem a nossa dedicação, elas não conhecem a nossa fidelidade. Elas pegam, muitas vezes, informações daquilo que elas veem. E se você pegar informações daquilo que você vê, muitas vezes as informações vão ser distorcidas. Se você pegar informações daquilo que você vê, às vezes você pode pensar que aquilo é um padrão e às vezes aquele não é o padrão de Deus, é o padrão que o homem criou, não é o padrão de Deus. Então, se você tiver a sua própria experiência, você vai aprender a distinguir entre o que é de Deus para você e o que não é de Deus para você. Algumas pessoas dizem, eu não quero isso para mim, porque elas veem certas coisas, elas dizem, eu não quero isso para mim. Sabe por que você não quer aquilo para você? Porque aquilo não é para você. Deus tem uma experiência própria para você. Deus tem um toque que vai mudar a sua vida. E eu creio nisso. Eu creio que a fé, ela vem por ouvir, a Bíblia diz, e ouvir a palavra de Deus. Então, o fato de você estar aqui é que Deus já despertou a fé em você. Agora, a experiência, ela vai levar você não apenas para o caminho da fé, ela vai levar você ao caminho do sobrenatural de Deus e ao caminho do discernimento espiritual, que todos nós precisamos. Caso contrário, sabe, qualquer teoria, qualquer informação, qualquer mentalidade, qualquer filosofia acaba criando um padrão em nós. E a gente pensa que Deus é aquilo, a gente pensa que a fé é aquilo, a gente pensa que a religião é aquilo. E se você tiver a experiência com Deus, você vai mudar a sua perspectiva. Inclusive, amanhã, quando eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu irei falar um pouco sobre isso. Amanhã eu vou ministrar pela manhã em Porto Alegre, às 9 da manhã eu vou falar sobre mudança de mentalidade e à noite eu vou falar às 20 horas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu vou falar uma coisa lá, sabe, a respeito de Elias, Elias na caverna, as conversas na caverna, que você vai ver que Elias conhecia muito de Deus, mas ele só conheceu Deus mesmo, só teve uma experiência com Deus que mudou a sua perspectiva dentro da caverna. Sabe, tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, sabe, a interpretação de sonhos, mas eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. Eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. E quando você tem uma experiência, sabe, qualquer teoria, qualquer tipo de teoria cai por terra. Ainda mais, sabe, que tem coisas que às vezes as pessoas interpretam pela sua própria perspectiva e não pela perspectiva, às vezes, do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender isso, são coisas totalmente diferentes. Eu creio no batismo no Espírito Santo, aí tem outro que não acredita, aí ele diz, não, eu provo aqui que não tem mais, mas eu experimentei e creio pela palavra que tem sim. Então é uma questão, sabe, nem sempre a experiência e a perspectiva, quando elas estão, a experiência e a expectativa estão no mesmo lado, aí você abre seus olhos. Mas quando você tem apenas, sabe, a visão de algo que você acredita e você não teve a experiência, a sua perspectiva vai ser uma.
Então eu acredito nisso, temos que passar por experiências. Amém? Experiências com Deus mudam a nossa vida. Glória a Deus. Deixa essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Salmo 91. E quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero falar também rapidamente dos meus livros, certo? Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você, olha só. Aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui, direções que vão abençoar a tua vida, certo? Direções que vão trazer muita luz, muita clareza para você. Eu espero que esses 2 livros possam ajudar você até antes de dormir, quando você acordar pela manhã, você tomar um cafezinho com Jesus, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E esse aqui é o meu livro Sonhos, tá? Eu creio que Deus fala conosco também através dos sonhos. E você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.vinicius7.com.br. E amanhã estarei 9 da manhã em Porto Alegre. Na verdade, estou indo agora à tardinha para Porto Alegre. E à noite estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já compartilhou essa oração? Em alguns celulares tem o botão compartilhar, em outros tem uma setinha assim, né? Uma setinha, daí você clica na setinha para compartilhar, e outros tem um botãozinho bem em cima assim, aí você clica ali e bota compartilhar. É bem fácil, gente, tá? Então, depois da oração, se você puder mandar para os grupos, para as famílias, para os amigos, faça isso em nome de Jesus, ok? Vamos orar? E hoje tivemos programa na Rede TV, às 10 horas da manhã, em Rede Nacional, certo? Estamos aí em oração para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga ser fiel a esses compromissos, a essa responsabilidade que a gente tem, que é o programa de televisão. Estou há mais de 3 anos na televisão, estou há 3 anos na Rede TV, fiquei 2 anos na Band, nunca atrasamos nenhum pagamento, dando um bom testemunho, servindo a Cristo, e sou grato a Deus por todas as pessoas que estão junto comigo nessa missão, né, de levar a palavra a muitos lugares. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e também orem por mim para que Deus continue me abençoando também, para que eu tenha saúde e também recursos para continuar mantendo tudo isso que o Senhor colocou nas nossas mãos e no nosso caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando agora junto comigo. Doce amado Espírito Santo, que a Tua presença nos envolva aqui, essa noite. Nós queremos ser envolvidos pela presença do Senhor. No nome de Jesus Cristo, queremos ser envolvidos pela Tua presença, pela Tua doce, poderosa presença. Senhor Jesus Cristo, toca agora
com teu poder, na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que ela seja curada. Que um milagre de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Também oramos, Jesus, para que o Senhor batize no Espírito Santo agora todo aquele que está buscando o Senhor. Todo aquele que está buscando o Senhor aqui nessa oração, toque-os, Jesus. Que o batismo do Espírito Santo venha sobre eles e que eles passem a falar em novas línguas. Senhor, toque-os com o teu poder agora. Toque-os com a tua graça, Jesus. Toque-os com o teu favor, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Toque-os, Espírito Santo. Encha-os da tua presença. Que a glória de Deus encha esse lugar. Que essa pessoa seja envolvida pela presença do Senhor. Toque-a, Jesus, agora. Toque-a e que ela tenha essa experiência com o Senhor. Aquele pai que tem dúvidas, aquele que é incredulidade, aquele que as batalhas na mente vêm, que são fortalezas. Meu Deus, dá uma experiência para essa pessoa. Dá uma experiência sobrenatural. Toque-o com o teu poder, Jesus. Libera sinais e maravilhas aqui nessa oração. No nome de Jesus, receba batismo do Espírito Santo. Receba batismo de poder que só Jesus Cristo tem para dar. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração e mande também seu testemunho para nós. Se você foi batizado no Espírito Santo, se uma cura aconteceu, Jesus está vivo, nossa fé está nele. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Pai, a justiça de Deus trabalhando em favor dessa casa, trabalhando em favor dessa família. Que caia por terra as injustiças, as maldades, aquilo que não vem do Senhor, afasta. Também oramos para que o Senhor afaste da nossa casa, da nossa família, tudo aquilo que vier para perda, tudo aquilo que vier para roubo, tudo aquilo que vier para destruição. Meu Deus, tira do nosso caminho. Abençoe esta casa, abençoe esta família. Eu oro, Senhor, para que a tua mão de poder esteja sobre essa vida. Nos dê, Senhor, da tua paz, nos dê da força do teu Espírito Santo, nos dê o ânimo para fazermos aquilo, Senhor, que tu desejas, e que essa casa seja visitada por bênçãos do céu, que esta casa possa ser como o cálice que transborda de bondade, de misericórdia, de favor, de longanimidade do Senhor. Eu oro para que esta casa esteja cheia da essência de Jesus, cheia da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Invocamos a tua presença, Jesus, sobre a nossa vida e declaramos que tudo aquilo formado contra nós ou projetado, engendrado contra nós, está por terra agora, não prevalecerá. Cremos, ó Deus, que avançaremos, cremos que seremos catapultados para coisas novas, coisas maiores, porque o Senhor tem reservado o melhor para nós. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos tire de todo tipo de confusão, todo tipo de enrosco, que esta casa, Pai, venha a ser visitada por Ti e se houver dívidas, se houver, meu Deus, pendências financeiras, se houver problemas na vida dela, na casa dela, eu oro para que haja uma intervenção do céu. No nome de Jesus, que haja uma intervenção do céu. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. É com alegria que nós estamos aqui para declarar, hoje vamos declarar já a 6ª bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós estamos nesse propósito de 14 dias, liberando bênção na oração da manhã, na oração da noite,
E hoje nós vamos ter mais uma declaração profética sobre a tua vida e sobre a tua casa. E eu quero orar por toda pessoa que anda sentindo um peso, sabe, um peso sobre seus ombros, sobre seu pescoço. Em nome de Jesus, que você seja livre até o fim dessa oração, desse peso, que você seja livre de tudo aquilo que está oprimindo você. Em nome de Jesus Cristo, está liberada a palavra sobre a tua vida. Aquele que destrói jugos está aqui nessa oração. Chamamos por Jesus e invocamos a presença de Jesus. Escreve aqui nos comentários: aquele que destrói jugos está aqui hoje. Escreve aí com toda a sua fé: aquele que destrói jugos está aqui hoje à noite. Deus me deu uma palavra, 4 decisões para você e para mim também viver em aumento. O projeto de Deus não é que a gente regrida. O projeto de Deus é que a gente aumente, avance, cresça cada vez mais. A Bíblia diz que é de glória em glória, que deve ser a mudança, a transformação, o crescimento na nossa vida. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é: decida não ser parte das crises, caminhe com fé. A Bíblia nos diz em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A fé, ela não nega a realidade do mundo, mas ela te leva a viver acima da realidade, acima do diagnóstico, crendo que tudo vai ficar bem, crendo que Deus já está agindo, crendo no trabalhar de Deus. Então, decida não viver na crise, pensando na crise, respirando a crise e olhando apenas para onde tem crise. Nós precisamos ser como a águia que voa acima das tempestades, acima das crises. Precisamos olhar para a vida com os olhos de Deus. E aí entra agora o profético. Porque o profético sempre vai levar você a estar acima da crise, acima, sabe, daquilo que está contra você. Porque com os nossos olhos naturais nós podemos nos enganar. Com os nossos olhos naturais nós podemos focar num problema que é fácil para Deus resolver. Mas enquanto estivermos olhando apenas para a crise, enquanto estivermos olhando apenas para as dificuldades, não avançaremos como Deus quer, não cresceremos como Deus quer que cresçamos. Decida hoje que sua casa e seu trabalho serão um lugar de bênção. As escolhas que você faz permitem que você viva diferente dos outros. Nós temos que escolher seguir os princípios de Deus, seguir as instruções do Senhor. É uma escolha, é uma escolha. É uma escolha estar no caminho apertado que leva à salvação, e é uma escolha também andar no caminho que tudo pode e que leva à perdição. Então é uma escolha minha, é uma escolha sua, é uma escolha andar com Cristo, é uma escolha servir a Cristo. E as nossas escolhas, elas vão refletir diretamente na nossa vida. Elas vão refletir no nosso dia a dia, elas vão refletir no nosso futuro, vão refletir na vida dos nossos filhos, vão refletir, sabe, nos nossos projetos. E se nós não compreendermos que as nossas escolhas precisam ser guiadas por Deus, entenda, Deus não quer que cada decisão sua seja tomada por Ele, não. Mas Deus quer sempre mostrar o melhor caminho para você. Então, eu não penso que Deus ele quer tirar o meu livre-arbítrio. Eu penso que Deus quer só me mostrar o melhor caminho. Assim como um pai que aconselha um filho e diz: filho, se você seguir por aí, você vai se dar mal. Então, o pai indica para você: vai por aqui. E daí, se o filho dissesse: não, mas eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, o pai mostrou o caminho. E se o filho ele ter desejado trilhar um outro caminho, a responsabilidade é dele a partir dali. E assim nós devemos entender tudo na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. É complicado, sabe?
você viver à margem do que Deus tem para a sua vida. Mas é possível. Agora, por que viver no sofrimento se Deus tem uma vida abundante? Por que viver no sofrimento se Deus tem o melhor reservado para as nossas vidas? Então é isso que nós devemos entender. A terceira decisão: decida ter raízes profundas da fé, pois elas sobrevivem a qualquer explosão. O que são raízes profundas? É você deixar a palavra de Deus entrar suficiente na sua vida, a direção de Deus entrar suficiente na sua vida, a ponto, sabe, de você permitir com que aquilo crie raízes e raízes profundas dentro de você. Você passa a crer mais, você passa a confiar mais. Em Jó capítulo 14, verso 7, a Bíblia diz: para a árvore, pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. As árvores de Jinkigo sobreviveram a Hiroshima. Um ano depois da bomba atômica, quando os cientistas voltaram ao local da devastação, eles ficaram espantados. Árvores que pareciam completamente mortas por fora começaram a florescer. E você sabe como que isso aconteceu? As suas raízes eram profundas. Pessoas que têm raízes profundas, mesmo que haja explosões no lado de fora, elas vão voltar a florescer, elas vão voltar a frutificar. É por isso que nós temos que nos aprofundar em Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós não podemos apenas conhecer a Deus, nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. Está aí o segredo para vivermos sempre frutificando, porque quando as suas raízes elas são ralas, quando as suas raízes são superficiais, qualquer vento arrebenta você, leva você, sabe, por terra. Mas quando suas raízes são profundas, não importa o tamanho da tempestade, da crise, do problema, você permanece firme, apesar das dificuldades. E a quarta coisa é: decida fazer do reino de Deus a sua prioridade. Quando você faz do reino de Deus a sua prioridade, todo o resto se encaixa. E um detalhe, e aqui eu quero que você preste atenção nisso, porque aqui vem um segredo espiritual que eu aprendi, que eu pratico e que vai fazer diferença na tua vida. Ativamos a abundância de Deus quando vivemos na ordem certa das coisas. Primeiro Deus na nossa vida. Primeiro Deus. Essa é a ordem certa. Primeiro Deus e depois as outras coisas. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que é certo para o reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Toda vida que coloca as prioridades na ordem certa, toda pessoa, ela é abençoada, ela ativa a abundância de Deus na vida dela, ela ativa a plena prosperidade. É Deus, é o reino, é a justiça de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33 e 34. Então confia no Senhor, colocando as coisas na ordem certa. Não tenta, sabe, colocar o trabalho em primeiro, não tenta colocar os amigos em primeiro, não tenta colocar a tua vontade em primeiro. Coloca a vontade de Deus, coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora sobre você, e depois eu quero, depois de declarar o Salmo 91, fazer a declaração do dia de hoje. Estamos na sexta declaração. Amém? Também quero lhe convidar a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. Você que quer caminhar mais perto da gente, você que quer, sabe, que a gente abra completamente os ensinos daquilo que Deus tem nos ensinado. Muita coisa eu compartilho aqui no YouTube, mas tem coisas que eu compartilho só na academia, porque eu preciso que as pessoas dentro da academia, elas tenham alguns
ensinos complementares para que aquilo que Deus me ensinou ao longo da caminhada, elas possam receber, sabe? Mas elas precisam de uma base para isso. E lá dentro da academia tem essa base para que a gente possa compartilhar o máximo com elas. E esse mês agora que está entrando, nós vamos ter 2 módulos novos dentro da academia, um sobre finanças e outro sobre batalha espiritual, quebra de laços de alma. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você pode se tornar nosso aluno. É só ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar aluno da Academia Quinto Global. Também quero falar rapidamente para você dos nossos devocionais, que tem abençoado a vida de milhares de pessoas já, no Brasil, no exterior. Os 2 devocionais juntos têm mais de 700 orações, tem direções para cada dia da sua vida, tem versículos bíblicos com promessas de Deus. Bom, vai te abençoar muito. E um detalhe, você sempre vai fazer uma oração a punho dentro de cada folha. Deixa eu mostrar aqui para você como é que funciona. Você pega aqui uma folha, aqui embaixo tem, ó, faça a sua oração do dia. Então aqui tem a minha oração para você fazer comigo, uma oração de declaração, e aqui a sua própria oração, tá? Você pode adquirir lá no meu site os nossos devocionais, vai ser uma bênção. E também quero agradecer a todos aqueles que oram pelo programa de televisão, todos aqueles que nos apoiam. Nós estamos todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional, certo? Deus tem aberto as portas para nós e temos estado ali com o nosso pé fincado, levando a palavra de Deus a muitos lares que muitas vezes não tem internet, mas que pega a televisão. Então é um projeto de Deus, é uma missão de Deus. Preciso que você ore por nós. Amém? É desafiador. E domingo agora, 9h30 da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu e a minha esposa somos voluntários na igreja e estamos servindo com o maior amor, com a maior alegria. E quero lhe convidar a esse domingo estar conosco num culto profético às 9h30 da manhã, certo? Santa Maria, Rio Grande do Sul, rua Carlos Ur, número 935. Deixa eu declarar o Salmo 91, peço que você me ajude a compartilhar. Manda essa oração para amigos, para parentes, para pessoas próximas, compartilhe essa oração. Amém? Manda aí para o máximo de pessoas. Tem o botão compartilhar, tem alguns celulares que tem uma setinha, né? A setinha ali, também você pode colocar compartilhar. E tem uns que é 1, 2 pontinhos ali, aí você clica e você já consegue compartilhar. Vamos declarar o Salmo 91? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer a nossa declaração agora. Se você pode, levanta uma das mãos. Se não pode, fique em paz. Eu quero declarar isso sobre você. Declaramos que você recebe a força e a capacidade de perdoar todas as pessoas e que o perdão de Deus surge dentro de você. Declaramos em nome de Jesus que toda memória dolorosa seja apagada de sua alma, que os laços sejam cortados no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que o fardo de toda ofensa e transgressão cometida contra você seja removido de seus ombros. Profetizamos que você está liberto da fortaleza da falta de perdão que interfere em suas orações e rouba a sua paz. Dizemos que você é capaz de deixar de lado as más ações dos outros e seguir em frente, rumo a um futuro brilhante.
Declaramos isso e afirmamos que você é capaz de dizer livremente: eu os perdoo em nome de Jesus. Como está escrito em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai se tiverdes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Eu declaro que a tua casa, meu irmão, é uma casa que perdoa. Não é uma casa que mantém mágoa, não é uma casa que mantém ressentimento, é uma casa que perdoa. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, libera teu poder sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu lar, que tudo na vida dessa pessoa seja envolvido agora pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Quebra as barreiras, Pai, desfaz os laços agora e tudo aquilo que vem contra essa pessoa seja cancelado e desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo aquele que está depressivo, aquele que está triste, aquele que está abatido, aquele que está com crises internas, que seja livre agora. Que a paz de Deus toque a tua vida, que a mão do Senhor seja sobre ti, que seja quebrado toda a influência do mal e que a mão do Senhor te guie, a mão do Senhor te oriente e que você possa estar sendo dirigido, guiado pelos passos do Senhor. Em o nome de Jesus, eu te abençoo. Abençoo tua casa, tua família e tudo que estiver ligado a ti. E caia por terra todo bloqueio das trevas. E caia por terra toda ação maligna. Toda ação maligna caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, dá vitória para essa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo. E caia por terra toda operação de gente má, de gente destrutiva, de gente invejosa, de gente ciumenta contra a vida dessa pessoa e sua família. Dá vitória para ela, Pai. Também oro, Pai, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho dela, para que o Senhor venha trazer providência, para que o Senhor venha trazer paz, para que o Senhor venha trazer alegria, para que o Senhor venha trazer um novo ânimo, para que o Senhor venha levantá-la cada vez mais para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, dá vitória para os teus filhos. Abre caminhos, abre portas e derrama da tua graça, Jesus. No nome de Jesus eu abençoo essa vida. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã, eu consideraria escutar ela, porque ali eu falei algumas verdades muito poderosas e que pessoas precisam se libertar, tá bom? Deus te abençoe e que o Senhor te guarde e te proteja. Até mais.